Olá, para começar o programa, eu quero citar uma situação para vocês. Imagine um paciente chegando a um hospital no interior com sinais de acidente vascular cerebral, o nosso AVC. Cada minuto faz diferença. Cada decisão pode significar a preservação ou a perda de funções essenciais. Então, a questão do AVC é uma questão de tempo. Então, quando a pessoa desconfiar que está fazendo um AVC, ela tem que correr imediatamente para uma emergência. Agora imagine que mesmo a quilômetros de distância, um especialista consiga avaliar esse paciente em tempo real e orientar a conduta da equipe local. Essa é a realidade do tele-AVC. É a mesma lógica de encurtar distâncias e ampliar o acesso. Hoje também está transformando a saúde mental no telepsiquiatria. A medicina está mudando e não se trata apenas de tecnologia, mas de acesso. O que falta para as pessoas é acesso ao tratamento. Então, nós temos que agilizar e colocar à disposição de todos as novas formas de cuidar. Para falar sobre esse tema, recebemos hoje 2 convidados que estão na linha de frente dessa transformação. A doutora Larissa Frota já esteve aqui conosco, vocês devem lembrar, e ela é psiquiatra com residência pelo Hospital Mãe de Deus, formação em terapia cognitiva comportamental pela URGS e atua com telepsiquiatria e coordenação na área. E o doutor Diógenes Guimarães Zan, neurologista, neuroradiologista, intervencionista, especialista em AVC, ou seja, acidente vascular cerebral, e sócio fundador do tele-AVC. Sejam bem-vindos ao Corações e Mentes. The ladies first. Então, Larissa, nos fale do que é essa inovação. Bom, primeiro eu quero agradecer por novamente estar aqui, pelo convite, né, de poder estar trazendo todo esse projeto que a gente criou, né, começou com o tele-AVC. Lá no início foi uma demanda que foi surgindo de especialistas, principalmente em cidades que não tinham acesso a especialistas. E com o tele-AVC crescendo e dando certo, indo para várias cidades de interiores e a gente salvando vidas, se criou o telepsiquiatria, né? E a psiquiatria, a gente sabe que podemos, e já fazemos isso por teleconsultas, né? De médico para paciente, e vem dando muito certo, desde a pandemia a gente pôde ver isso. E agora a gente pode e consegue dar acessibilidade para os hospitais atuarem com os psiquiatras, mesmo de forma remota. Então, a gente consegue ali estar presente, mesmo estando em outro local, dando assistência para o hospital, para aquele médico que está ali na ponta precisando de ajuda com esse paciente. Pois é, o que a gente está vendo hoje, nós temos um número muito grande de pessoas formadas em medicina. Exato. Mas o que a gente precisa hoje, agora, são especialistas. Então, quem não tiver o título de especialista, é o RQE, está fora do mercado, né? Só que muita gente que se forma precisa trabalhar, vai trabalhar no interior, vai para uma emergência e muitas vezes não sabe tratar adequadamente e precisa de um especialista. Exato. E aí que vocês entram. Exatamente. E muitos desses médicos vão pro interior. E vão para onde? Para as emergências. E o que chega nas emergências? Casos graves, entre AVC e de saúde mental. E aí a gente entra com todo o suporte. A gente tem especialistas de 24/7, então a gente dá cobertura inteira para aquele hospital.
na emergência, em forma de discussões de huddle, né, em consultorias. A gente faz algo bem personalizado para cada hospital. E vocês priorizaram o acidente vascular cerebral no primeiro momento? Foi quando começou com o Dr. Diógenes, porque a demanda chegou com AVC primeiro. E depois a gente viu que não era só AVC, são várias outras especialidades que não se tem no interior. A gente tem uma gama de especialidades que precisam ser atendidas no interior e, infelizmente, a gente só tem aquele médico clínico e muitas vezes recém-formado. Exatamente, que não é capacitado e nem treinado, né? E o AVC é uma questão de tempo, porque se ele for tratado dos primeiros 15 minutos, provavelmente não vai ficar com nenhuma sequela. Se ele for tratado nos primeiros 30 minutos, ele corre algum risco. Nos 45, é assim, quanto mais tempo, né? A nossa questão aqui é acesso e tempo, né? O que ocorre hoje, né, nas UPAs aqui de Porto Alegre, nas emergências? Elas estão superlotadas e como há uma demanda muito grande do interior por falta de especialistas, as pessoas são atendidas, mas demora muito. E o interessante é que a pessoa seja atendida onde ela mora, né? Então, o tele-AVC, ele chega lá onde você está. Então, eu gostaria de ouvir hoje o doutor Diógenes, que é neurologista, como nós já falamos, para explicar como é que ocorre esse AVC e como que é feita a intervenção pela telemedicina. Primeiramente, queria parabenizar vocês. Eu olhei ontem no YouTube, Ricardo, e fiquei bem encantado com o trabalho que vocês estão fazendo de comunicação social através do Simers. Isso é uma forma de trazer especialistas, pessoas importantes, eu vi várias pessoas importantes ali entrevistadas aqui, para levar acesso e informação à população. Achei fantástico, parabéns pelo projeto. Em segundo lugar, agradecer pelo convite de estar aqui, a Larissa já tinha vindo, e fiquei bem feliz também com o convite para estar aqui falando sobre esse tema super relevante. Eu acho que o contexto, e aí para quem está nos assistindo, precisa ser muito bem claro. O contexto é: 1 em cada 4 pessoas, ao longo da vida, vai ser acometida pelo acidente vascular cerebral. Isso é uma regra epidemiológica aqui no Brasil. Então, 1 em cada 4. Se você tem 4 pessoas na família, uma provavelmente ao longo da vida vai ser afetada pela doença. Hoje é a doença que mais mata as pessoas no Brasil. É a doença que mais incapacita os adultos. Dos afetados, a gente sabe que 70% não voltará a trabalhar e 50% vai ficar dependente de sonda, fralda, vai ficar reinternando por pneumonia. Então, é uma doença muito cruel. Quem tem AVC não tem AVC sozinho. Tem AVC com a família, porque vai precisar de um cuidador. A boa notícia é que a gente tem tratamento. Então, o remédio existe desde a década de 90. Desde 95, a gente tem um remédio que consegue desobstruir uma artéria entupida. Esse remédio foi aprovado aqui no Brasil, a ANS aprovou em 98, então na década de 90 já estava no Brasil. O SUS começou a pagar em 2012, mas a gente tem uma realidade muito cruel em relação ao acesso a esse tratamento. Apenas 2% dos brasileiros, quase 500 mil de vítimas de AVC no Brasil todos os anos, acessam esse tratamento. 2%. Ou seja, 98% dos afetados pela doença que mais mata e incapacita as pessoas no Brasil, uma doença muito cara, muito cruel, menos de 98% acessa esse tratamento. Por quê? Um dos motivos é o que o senhor já falou, é o tempo. A gente tem, em média, 4 horas e meia entre começar o sintoma até começar a infusão desse remédio. É pouco tempo, passa muito rápido. O paciente não reconhece, o pré-hospitalar não está preparado, o paciente vai para a UPA que não tem tomografia, precisa de tomografia para poder fazer o diagnóstico. Então, a gente tem uma situação muito complicada em relação a esse tempo que é muito curto. Segundo problema, falta de especialista. A gente tem, em média, cada vez crescendo um pouquinho mais, 7 mil hospitais no Brasil. 7 mil hospitais. Eu já circulei muito aqui. Em vários estados, a gente faz muito treinamento. Só essa semana eu fiz 3 hospitais de treinamento de AVC para as equipes multiprofissionais. Então, circulei muito e a gente conhece a realidade dos hospitais. São muitos hospitais, 7 mil hospitais no Brasil, mas a gente tem menos de 6 mil neurologistas.
tem 5.800 neurologistas no país. Então a conta não fecha. Tu não tem um neuro por hospital. E tu precisa desse especialista para poder olhar uma tomografia, analisar a escala de aspects, fazer a avaliação desse paciente junto com o médico que fez o primeiro atendimento, calcular a escala de NIAID, para poder decidir o melhor tratamento. Então a conta não fecha. E se tu tivesse um neuro por um hospital, a gente está falando de uma doença que não agenda a consulta. Ele chega às 3 da madrugada no sábado. Então, é uma realidade que é o contexto nosso, que explica esses números que são muito severos. Tratamento aprovado desde a década de 90, tem ciência, está na farmácia dos hospitais, o enfermeiro sabe administrar, tem ampola, mas ninguém usa. Por quê? Porque o tempo é cruel e falta especialista para decidir. Pois é, mas aí na questão do acidente vascular cerebral tem que ser feito um diagnóstico correto, porque ele pode ser isquêmico ou hemorrágico, né? Então, por exemplo, num acidente vascular cerebral isquêmico transitório, é uma coisa menos perigosa, mas um acidente vascular hemorrágico, aí o risco de vida e as sequelas são diferentes. E é bem curioso isso que o senhor está falando, porque o tratamento do acidente vascular cerebral isquêmico é o oposto do tratamento do acidente vascular cerebral hemorrágico. No isquêmico, tu permite uma pressão mais alta e tu afina o sangue. No hemorrágico, tu tem que baixar a pressão, tá sangrando, e tu precisa engrossar o sangue, entre aspas, tu tem que reverter a coagulação. Tá, mas o diagnóstico? Depende da tomografia e do neurologista. Pois é, mas aí nós estamos lá, eu estava em Itacaré, um lugar lindo, maravilhoso, mas que não tem nada de saúde. Eu tive que ir a Ilhéus, onde tem todo o equipamento, mas tinha um profissional, um menino recém-formado que não sabia nada, e aí eu tive que monitorar o meu neurologista daqui e o meu cardiologista daqui para orientar o que ele tinha que fazer. Graças a Deus que em Ilhéus tinha todo o equipamento, mas ele não sabia nada. Então eu fiz a tomografia, fiz tudo, né? Na verdade, no fim foi um susto, que eu fiz um AVC. Tu? Eu. Meu isquêmico Deus. Transitório. Um AIT. Isquêmico transitório. Isso, né? Mas tive que sair de Itacaré, viajar 65 quilômetros. Meu Deus. Né? Imagina se fosse de fato um AVC. Exatamente. Tivesse fechado a artéria. Olha só. Né? Então, por exemplo, agora eu já determinei o seguinte, eu só viajo a lugares que eu fique a 30 minutos de uma UTI. Mas isso não é uma realidade. Né? Então eu gostaria, Diógenes, que tu nos explicasse com detalhamento como é que funciona o tele-AVC na prática, desde a chegada do paciente. Então, nos faz um step by step. Step by step. Eu acho que é importante contextualizar também, Ricardo, que o que a gente está falando, telemedicina, e está na moda, está todo mundo falando telemedicina, tem aplicativo aqui, tem ali, está todo mundo... Isso é o que está na moda. Telemedicina está dentro de um escopo maior chamado telesaúde, que existe há muitos anos no Brasil. Telesaúde é a comunicação entre profissionais de saúde para tomar decisões em saúde relacionadas a um paciente ou até em gestão. A teleconsultoria, por exemplo, é sobre gestão. E a telemedicina é um escopo menor. Tem teleenfermagem, telereabilitação. Telemedicina se divide em duas grandes áreas. Uma é a teleconsulta, que é tu, paciente, e eu sou neurologista, a gente está se avaliando por vídeo à distância. Certo? Isso é teleconsulta, que só pôde pelo CFM na resolução 2314 de 2022. No Brasil não podia fazer, só veio depois da pandemia do Covid. Teleconsulta. Teleinterconsulta, no Brasil já existe desde 2002. Teleinterconsulta é quando tem um médico clínico te avaliando, tá com dúvidas, é AVC, é isquêmico, fez a tomografia, o radiologista laudou aqui uma coisa inespecífica, como sempre, e eu preciso saber o que eu vou fazer com o Ricardo. E ele liga para mim, ou entra em contato comigo, e eu falo, cara, ó, é o seguinte, tu tem que fazer isso para esse paciente. Isso é teleinterconsulta. Isso pode há muitos anos. O tele-AVC nada mais é do que uma teleinterconsulta. Então, o que aconteceu? Lá em 2023, 2024, aqui no Rio Grande do Sul, sobretudo pós-enchente e pandemia, a gente teve um grande aumento de número de casos de AVC, sobretudo no interior. E a gente tinha, então,
uma necessidade de resolver grandes problemas de assistência e de acesso. Começamos em Pelotas. O diretor do hospital, que vai falar no nosso Masterclass, agora na sexta-feira, o diretor do Hospital Universitário São Francisco de Paula, que é o HU da Católica, da Universidade Católica de Pelotas. A minha filha trabalha lá. Trabalha lá? Como é que minha é o nome dela? filha é professora da Universidade Católica da Medicina. Ela é gastro. Daniela Nogueira Zambrano. Ah, legal. Deve conhecer toda a história do AVC lá. Porque o que eles tinham? Eles tinham um neurologista, Ricardo, e é interessante entender qual é a realidade. Não foi uma ideia. A gente, vamos criar o Pelotas é uma cidade que tem 2 faculdades de medicina. 2 faculdades. Mas olha só a realidade deles lá em 2024. Eles tinham habilitado o hospital como centro de AVC, não tinha tratamento trombolítico, aquele tratamento da década de 90, e o diretor falou para mim assim, Diógenes, a gente precisa ter uma cobertura do tratamento do AVC. Temos um neurologista aqui. Quantos? 1. Tinha neurocirurgiões, vários, mas a gente precisa de um neurologista. Esse neurologista é o Ricardo Lubini, ele está lá ainda em Pelotas, e ele está atendendo de segunda a sexta. Eu falei, não, vou falar com o Ricardo, ver se ele não dá para ficar de sobreaviso aí para atender. O Ricardo falou para mim assim, Diógenes, eu tô com uma filha de 2 meses, tô sobrecarregado de segunda a sexta, não tem como ficar atendendo 3 da madrugada num sábado, uma ligação da telemedicina, eu ficar indo no hospital, eu preciso de ajuda. Você já está fazendo esse trabalho lá em Sapucaia, na Santa Casa de Porto Alegre, no Hospital Dom João Becker. Eu preciso de uma solução aqui. Eu falei, cara, só se eu montar uma telemedicina para vocês. Aí eu fiz consultorias, né, um grupo lá da Unifesp, do Departamento de Informática Médica. Falei com o pessoal do Telesaúde RS. Isso foi o início de tudo, né, Larissa? Então, a gente organizou uma modalidade de fazer esse atendimento lá para o Hospital Universitário de Pelotas. Então, a gente fez 3 coisas. Treinamento das equipes, tanto médico quanto equipe de enfermagem, para administrar o remédio. Não tem como tu ter o especialista sem o pessoal estar treinado. Os médicos cada vez estão, infelizmente, menos formados. Sou professor universitário, eu sei o que eu estou falando e a gente tem visto cada vez mais a qualidade cair. E gestão. Coleta de indicador. Então, o que a gente fez, cara? A gente colocou plantonistas, neurologistas, de plantão, para atender um grupo de hospitais. E esse plantonista, hoje a gente tem 2 plantonistas da neuro, tem um da psiquiatria e tem um da cardiologia que atende as emergências cardiológicas em 25 hospitais. Mas lá atrás ele ficava de plantão, se chegar uma emergência lá no Hospital Universitário de Pelotas, que foi onde a gente começou, 3 da madrugada numa quarta-feira, hoje, esse médico que vai fazer o primeiro atendimento e a enfermagem, treinados por nós, vão fazer aquele primeiro atendimento, vão fazer o exame de tomografia, vão entrar em contato com o tele-AVC através de um canal de telecomunicações e isto vai ser registrado, é gravado, a gente olha a tomografia em tempo real, estou de plantão, ele me liga, eu atendo, falo com o plantonista, acesso o serviço de imagem, eu estou em casa, estou no computador, com acesso remoto, com meu login e senha, olho a tomografia e depois evoluo no prontuário eletrônico do hospital. A gente faz isso. Não fica numa plataforma coreana, chinesa, alemã, tem problema da LGPD, e registra em prontuário com as nossas credenciais, com o nosso RQ. Hoje, em 25 hospitais, a gente está em contrato, né, Larissa, com o Instituto do Sírio-Libanês, Unimed Maceió, a gente está começando o projeto Unimed Jundiaí, a gente está com a Rede Santa Catarina, que é uma rede grande, né, lá de São Paulo. Então, a gente está gostando muito de fazer o que a gente está fazendo, porque a gente está levando o tratamento especializado em locais onde não era possível. Então, é muito sob propósito. Pois é, mas Pelotas é uma cidade grande, né? Com 2 faculdades de medicina. Né? E tem 2 neurologistas hoje. Pois é, eu acho isso estranho, né? Porque o diretor e meu paraninfo foi o Dr. César Borges, que inclusive foi reitor da Universidade Federal de Pelotas, e é neurologista. E na minha época de estudante, olha que eu já sou formado há 43 anos. Parecia que tinha mais neurologistas. Não tem? Não tem. Mas o que houve? Os neurologistas foram embora? O que aconteceu? Tem muito neurocirurgião, mas são especialidades diferentes com RQS, né? O registro de qualificação de especialista é diferente, né? As áreas de formação são diferentes. Então, é como um cirurgião cardíaco e um cardiologista. Então, são especialidades diferentes. Não sei o que aconteceu. Mas é basicamente isso. O plantonista faz o atendimento, entra em contato com a telepsiquiatria ou com o teleinfarto, que é o nosso serviço de cardiologia, e o especialista à distância dá a orientação. E sabe o que é curioso, Ricardo? Só para
para concluir aqui, é que como esse plantonista ele está de plantão por um grupo de hospitais, o hospital não paga a conta sozinho. Um hospital não paga a conta sozinho. Fica barato para o hospital. Então, o hospital paga uma fração do valor desse especialista, que é 744 horas mês. Natal, Ano Novo, ele vai estar de plantão. Mas o outro hospital paga uma fração. O outro hospital paga uma fração. Isso compõe o que esse plantonista ganha. O nosso plantonista da Neuro, por exemplo, só para ter uma ideia, ele ganha por plantão R$ 2.200. R$ 2.200 por plantão. De quanto? Plantão de 24 em casa. R$100 a hora. Em casa. Sim. Tá, mas agora como é que funciona a tomada de decisão? Vocês vão avaliar, tu vai dizer que tem uma oclusão... cerebral média. Isso, e aí houve um rompimento de um vaso, esse vaso está babando, né, está sangrando, e aí quem toma a decisão? A decisão, isso até pela Lei Federal de Telemedicina, a gente tem uma Lei Federal 14.510, é uma decisão compartilhada. Então, o médico que está na ponta, ele é tão responsável quanto o especialista que está à distância. Eu estou orientando o senhor, que é médico psiquiatra, a tomar uma decisão de neurologia num paciente que o senhor está atendendo. Se der problema, eu também sou responsável. E por isso eu sou obrigado, pelo Conselho de Medicina Federal, a Resolução 2314 de 2022, a registrar em prontuário eletrônico. Eu até posso usar aplicativo, essas coisas. Sim, e no caso que vocês atendem, é uma questão em vários estados, aí tu vai ter que ter registro no CRM... Não precisa. Não precisa. Está na Lei Federal 14.510, que é dispensada a inscrição secundária em outros estados quando o atendimento é por telemedicina. Sim, porque hoje, por exemplo... 6 estados. Na cirurgia robótica, o pessoal faz cirurgia robótica remota no Sudeste Asiático, em países diferentes, com um americano aqui na América do Norte orientando, né? É o futuro. É o futuro, né? O futuro já começou em algum lugar. Exatamente. Então, a decisão, a tomada de decisão, ela é uma tomada de decisão conjunta da equipe. Tu vai me orientar o que eu devo fazer. Olha, pode pegar a veia, colocar tantos ml de tantos em tanto tempo, avaliar o paciente, ver a resposta. É exatamente isso. Nós somos corresponsáveis pelo atendimento, por isso registramos em prontuário. Isso dá segurança para quem está lá na ponta, que não é especialista, a resolver o problema. E deu tanto certo o tele-AVC que os hospitais começaram a procurar. Não, mas vocês não têm também saúde mental, psiquiatria? E cardiologia, você não tem? E aí a gente começou eu falei com a Larissa, eu provoquei ela. Falei, tá, mas você não quer montar um serviço também de psiquiatria? Eu topo. Aí ela ela topou, ela saiu de algumas atribuições de trabalho, começou a coordenação aí do quem faz isso hoje é o Inceller, né? Que é uma instituição hoje que tem 70 pessoas. Tem 40 neurologistas, tem 7 psiquiatras, tem um grupo de pessoas em gestão. Talvez o senhor conheça alguns deles, até na gestão. O Marcelo Paza trabalha com a gente. Ele está na gerência médica. Trabalhamos juntos no Hospital Mãe de Deus. Uhum. A Larissa era a nossa residente lá na psiquiatria. Sim. Ele é nosso gerente, E o Marcelo era o cirurgião torácico. Ele é cirurgião torácico. Isso, e depois o Marcelo foi pro João Becker. Foi. Estava lá no João Becker. O Marcelo é um grande colega, amigo, né? E para passar para a telepsiquiatria, para te encerrar a parte da neurologia, nos conta um caso que tenha te marcado, assim, e que mostrou um impacto do modelo. São vários casos. A gente tem hoje 14 mil pessoas, pacientes, vítimas dessa doença, que foram atendidas e tratadas e acessaram o especialista por causa do nosso serviço do Inceller, que tem o tele-AVC, telepsiquiatria, teleinfarto e cuidados paliativos. Vou falar do último. O último foi que a gente tem um programa chamado Cada Minuto Conta, em que a gente oportuniza o nosso plantonista que lá na madrugada atendeu um paciente e depois não sabe como é que esse paciente ficou em casa. E a gente oportuniza que esse plantonista entre em contato com esse paciente que foi salvo por ele. Então, no Cada Minuto Conta, esse paciente atendido era um paciente que estava com uma cerebral média fechada,
todo torto. Tá no nosso YouTube, até no Inseller, cada minuto conta. Ele foi lá na nossa sede e o plantonista fez uma breve entrevista, assim como a gente está fazendo aqui agora, perguntando para esse paciente. Era um paciente que era taxista, ele começou com sintomas de AVC, uma cerebral média fechada, não conseguia mexer o lado do corpo, não conseguia se movimentar. Eles ligaram para o tele-AVC, que é o nosso serviço. O nosso plantonista orientou o tratamento, abriu a artéria, recuperou totalmente e ele voltou a trabalhar. Lembra que 70% não volta a trabalhar? Ele voltou a trabalhar por causa do nosso serviço. Isso dá uma sensação de propósito. Não ficou com hemiplegia? Nenhuma sequela. Ele foi de táxi lá para nossa sede. A gente falou, não, vamos dar um presentinho para ele. A gente deu um brinde para ele pro carro dele lá, que ele voltou a trabalhar normalmente. Então, isso é uma sensação de propósito. Sim, mas vamos aí, por exemplo, no interior, tu fez a orientação para a prescrição, a intervenção para o profissional lá em Pelotas. Para o médico lá, treinado, né? E aí ele... Tá, e aqueles que não são treinados... Não tem como, a gente não entra. A gente tem que treinar. 100% do corpo clínico tem que ser treinado que está lá na emergência. Não, a gente faz isso, inclusive, cara, que é importante a tua pergunta, porque não é um treinamento pontual. Tu tem que fazer a cada 4 meses. Troca. As pessoas trocam. Porque mudam as drogas. A medicina hoje, ela... E troca o profissional. Também, né? Tem o turnover. O plantonista né? não é... A cada 4 meses é um treinamento. Para o médico e para o enfermeiro. A gente faz isso. Senão não dá, não funciona. Tá, mas e esse acompanhamento lá, a continuação do acompanhamento lá, um profissional que vai continuar o tratamento desse teu paciente? Sim, ele também é treinado para isso. Ele também é treinado. Lá em Pelotas, o senhor está falando bastante de Pelotas, o senhor é de lá. Eu sou de Pelotas. Pelotas, a gente está em 2 hospitais lá. A gente está no Hospital Universitário São Francisco de Paula, que é o da Católica, e a gente está também no Beneficência Portuguesa, do Armando Manduca, deve conhecer, né? Sim, claro, o Manduca foi meu professor, urologista, acho que o Manduca... Fantástico. O grande Manduca. Eu conversei com ele assim como eu conversando contigo na sexta passada. Mas o Manduca eu acho que é o eterno, porque acho que ele já enterrou quase todo o corpo clínico da Beneficência. Foi, verdade. Mas eu vou te contar aqui... E tem uma sabedoria enorme. Ele estava comigo na sexta. E o Manduca, eu conheço ele desde a época que ele era estudante, porque ele era colega na minha quadra. Minha quadra é a região onde a gente mora. Tinham 6 médicos. 6 médicos. Estão vivos hoje 2, né? Um que é mais velho do que eu, 10 anos, esse ainda está vivo e eu ainda estou também. E o Manduca vivia lá porque era amigo dos demais, né? E o pessoal, sabe que esse pessoal da medicina gosta muito de fazer festa. Sem dúvida. E o Manduca era a atração da festa, né? Essas coisas eu não sabia, viu? Eu vou aqui... Aqui, ó, Manduca, vou te fazer uma sacanagem aqui. Vou mandar pra ele. É que o Manduca, ele é ligado no além. Uhum. Então, eu não sei se aquilo era verdade ou ele se fazia. Por isso que ele é muito protegido. Mas, então, é um trabalho, assim, gratificante que dá um upgrade, né? Dá um upgrade e dá uma segurança também. O profissional que está lá na ponta, ele fica tranquilo. Não só para o profissional, né? Para o hospital também. Porque o respaldo a gente dá tanto para o hospital como para o profissional. Porque é o teu registro que está ali, no prontuário do hospital. E a qualidade de vida do paciente. Né? Sim. E agora... Vamos falar da nossa psiquiatria, né, Larissa? Vamos. Então, eu quero agora que tu explique, né, quando eu falei para o Jorge do step by step, né, o passo a passo, na área da telepsiquiatria. Na área da telepsiquiatria não muda tanto do AVC, porque a gente pegou um modelo, que nem o Joyce me convidou, olha, tá dando muito certo e tá tendo pedidos, né? Porque a saúde mental, a gente sabe, né, Ricardo, tá dando um boom, é uma crescente. Então, tá chegando muitas emergências psiquiátricas nos hospitais,
né? Então, o modelo, ele é bem parecido. Aquele paciente, ele vai chegar, ele vai ser atendido pelo médico da ponta, que vai ser treinado por nós, principalmente ajudar esse médico da ponta a colher informações, porque a psiquiatria, ela se difere um pouquinho, porque o nosso exame físico é a nossa anamnese, né? Então, eu preciso de anamnese bem colhida para, na teleinterconsulta, quando ele me liga para discutir o caso, eu poder ter as informações suficientes para a gente ter uma tomada de decisão. Então, a gente vai lá, por exemplo, na Unimed Maceió, onde a gente está. Eu fui lá, pessoalmente, treinei a equipe toda que estava lá. A outra colega psiquiatra que está na nossa equipe também fez outro treinamento online só de emergências psiquiátricas, como que eles têm que lidar com isso e o que fazer. Eu foquei no principal tipo de paciente que chega lá, que é a intoxicação exógena, né? A emergência deles que chega. E como que eles vão fazer lidar. Principalmente mulheres, né? Principalmente mulheres jovens. Maioria jovens, né? Então, a gente faz todo esse treinamento igual do tele-AVC, a gente vai no hospital pessoalmente, a gente faz de forma online também. Óbvio que no início, às vezes, demora um pouquinho pegar, mas a maioria pega e hoje, quando eles nos ligam, eles já falam assim, eu já imagino qual vai ser a decisão de vocês, mas estou ligando para ter o nosso respaldo e o nosso protocolo aqui no hospital. Tá, e como tu disseste, houve um boom, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, conforme os dados do IBGE, houve um aumento muito grande de ansiedade e depressão pós-enchente. Sim. Né? Então, nessas regiões do interior e a própria Porto Alegre, né? Pessoas que o IBGE dá os dados, as pessoas que perderam, e os números são alarmantes, que perderam casa, que perderam os seus próprios negócios, e há um medo, né? que se avizinha de uma nova enchente, né, do El Ninho de outubro, né? Então, o que ocorre? A ansiedade, a depressão nunca teve um aumento tão grande, né? A gente foi recorde ano passado de afastamento no INSS. Exatamente. Né? Mais de 530 mil afastamentos no INSS por depressão. Mas aí é que chama a atenção que aí a causa é uma causa concreta, né? Não é aquela, estou deprimido, estou ansioso, porque eu estou pensando isso e aquilo. Não, é uma coisa real. Tu perdeu a tua casa, tu perdeu tudo que tu tinha lá dentro, tu perdeu a tua padaria, tu perdeu a tua gráfica. Perdeu o teu trabalho, tua fonte de renda, né? E para levantar uma pessoa dessa, né? E entra numa coisa que, falando sobre isso, da acessibilidade, né? Como que essas pessoas que estão com esse sofrimento e passou por esse tipo de sofrimento, elas vão conseguir ter acesso, né? Vamos dizer que essa pessoa que perdeu tudo, ela entra em depressão e evolui para um quadro mais grave, que é de pensamento de autoextermínio, né? Não quero mais viver, não vejo propósito nisso. Que houve aumento também. Exato. E para onde que você vai levar essa pessoa? Você vai levar essa pessoa numa emergência, porque é uma emergência, a pessoa está com um pensamento ativo de tirar a própria vida. Quando você leva essa pessoa, quem que vai atender lá na ponta? É um médico que a gente estava falando lá no início, provavelmente recém-formado, pensando até lá nos interiores, né? E aí, o que que ele vai fazer? Como que vai ser a conduta dele se ele não tem, talvez, as informações básicas para tomar uma conduta? E é aí que a gente entra com a telepsiquiatria. Ele vai pegar toda a anamnese, vai discutir com a gente vai falar, olha, esse paciente tem rede de apoio? Não tem? Está muito forte esse pensamento dele? Tem tratamento prévio? Não tem? Então, a gente vai ver se vai indicar internação ou não para esse paciente, pensando em proteger ele. Não é simplesmente, vou dar uma medicação para o senhor ir para casa e tratar em casa essa depressão. O que acontece? Se a pessoa não sabe o nível de gravidade, não sabe estratificar o nível de gravidade de um paciente de saúde mental, ela vai mandar essa pessoa para casa e essa pessoa vai tentar suicídio em casa. Pois é, e aí o seguinte, quais são os pacientes que mais se beneficiam pelo telepsiquiatria? Principalmente esses que procuram a emergência. Falando na telepsiquiatria na forma de teleinterconsulta, que é o que a gente oferece em assistência aos hospitais, porque são os pacientes da emergência, são pacientes que estão muito graves, que chegam nos hospitais. Então, pacientes com depressão grave,
com ideação suicida, pacientes em surto psicóticos. E às vezes até com a própria tentativa, né? Então, esse lá da Unimed, por exemplo, meu treinamento foi foco em intoxicação exógena, porque eles já chegavam intoxicados. Principalmente mulheres jovens, né? Principalmente mulheres jovens. E esses dados eles se confirmam com os dados do IBGE e do mapa da violência do Rio Grande do Sul. Agora eu vou dar uma palestra no congresso do CELG, em setembro, lá do lado de Bento Gonçalves. Garibaldi. Né? Então, como aumentou também o número da consequência de tudo isso, que aumentou os suicídios, né? Sim. E as tentativas que são muito maiores, né? Principalmente em mulheres, intoxicações endógenas por medicamentos, e aí nos deixa, nós, profissionais da psiquiatria, entre a cruz e a espada, né? Quando tu vai prescrever, tu tem que ter um cuidado, né? Sim. Tu não pode prescrever uma quantidade muito grande, porque tu tá dando um passaporte pro paciente. Isso. Né? E isso também é importante, porque se eu tô numa discussão de caso, mas olha, esse paciente dá para eu liberar ele com as medicações? Eu falo, tu vai liberar ele com as medicações que ele tentou suicídio? Não tá. Não, e inclusive, né? Por exemplo, uma reavaliação do tipo de medicação. Por exemplo, no caso do paciente bipolar, o lítio, o carbolítico, é uma medicação excelente, indicada, ele leva a um risco de suicídio muito maior do que um divalproato de sódio. Com certeza. Então, quer dizer, talvez o lítio até tenha efeitos mais rápidos e melhores que o divalproato de sódio, mas uma caixa de lítio pode dar uma intoxicação... E já pegamos, tá? Na nossa telepsiquiatria, a gente já pegou intoxicação de ter que fazer hemodiálise, de desintoxicar... Não chegou no ponto da hemodiálise quando veio a litemia ali, porque a gente faz a hemodiálise de acordo com o que vem de litemia, né? O número ali. Mas o paciente ficou extremamente grave, ficou internado. Mas agora a gente tem uma vantagem, né, Larissa? Que antigamente a gente fazia a desintoxicação sempre à base do carvão ativado, né? Sim. Agora, para cada medicação é uma... Aí, assim, é uma coisa bem interessante que tu trouxe, né, Ricardo? Porque a gente usa muito uma ferramenta que nos ajuda. Até nós, psiquiatras, usamos, que é o CIT, o Centro de Informações Toxicológicas. Por quê? Porque nem a gente sabe todos os remédios que tem que ser usados, né? Os antídotos que tem que ser usados para cada tipo de medicação. Né? Então, assim, o lítio, a gente vai fazer hidratação para limpar aquele rim, né? Porque o lítio normalmente é excretado pelo rim. Se a gente vai pegar uma amitriptilina, você tem que fazer um bicarbonato de sódio. Então, cada medicação é uma coisa diferente. Mas agora tu falou uma coisa muito importante que é o CIT, né? O Centro de Informações Toxicológicas, que funciona 24 horas por dia. E diga de passagem que os nossos colegas do CIT são muito bem treinados. Exato. Né? E aqui eu quero fazer uma homenagem a um grande parceiro, que é o Alberto Nicolella, que foi quem criou o CIT. Tá de parabéns. Tá de parabéns. Salva que é um todos serviço nós. De excelência, né? E a gente tem que saber usar isso, né? No meu treinamento, sempre eu falo do CIT. Porque no nosso protocolo, exatamente, tem lá, ligue para o CIT antes até de nos ligar, porque o CIT vai fazer vocês pouparem tempo daquele paciente, né? E ali depois a gente já define conduta, já fazendo todo o protocolo. E aí, me diz qual é o limite, claro, até onde tu acredita que o atendimento remoto, qual é o limite dele, até onde ele vai? Olha, eu vou te dizer, Ricardo, que eu vejo hoje poucos limites, assim, ou quase nenhum. Porque se você olhar o que a gente consegue com a telemedicina, a gente também conseguiria de forma presencial, né? Se eu pudesse falar em tratamento, o tratamento vai ser o mesmo, eu indicando estando lá no local ou não. O meu tratamento vai ser o mesmo, né? Então, eu não vejo um limite
para isso, Tá, sabe? mas no nosso caso da psiquiatria, a criação do vínculo, né, no ambiente online, ele ainda é um desafio, não é? No teleconsulta, né? Eu como médica e o paciente, estou atendendo ali o paciente. No teleconsulta, se a gente sente isso do paciente, né, que ele tem uma necessidade maior de formar vínculo estando presente e te vendo, eu peço, olha, vamos fazer uma presencial, assim você me conhece, sente mais segurança, e a gente pode fazer, não tem problema. Já no teleinterconsulta, a gente não tem um direcionamento, assim, direto ali com o paciente, a gente é de médico para médico. Né? Então, isso não cabe na teleinterconsulta. Pode acontecer de algum psiquiatra falar assim, eu posso conversar rapidamente com o paciente? Pode, não tem problema, tá? Mas no teleinterconsulta não tem essa barreira de vínculo. Já no teleconsulta existe, realmente. Por exemplo, nós temos um grande desafio atualmente na psiquiatria, principalmente vamos falar da nossa psiquiatria aqui do Rio Grande do Sul, que nós estamos aqui, estamos convivendo com esse problema das enchentes. Já tivemos o Covid, né? E depois as enchentes. Nós estamos vendo que está havendo alterações de transtornos mentais nas crianças e adolescentes, né? Uhum. E, por exemplo, no interior do estado, quase inexiste psiquiatras infantis. E a demanda, nós temos uma demanda na psiquiatria infantil muito grande. Tu já parou para pensar sobre isso? Tu já trabalha com isso? Exatamente. Agora que tu me trouxe isso, esta semana agora, sexta-feira passada, um hospital entrou em contato que vão ter leitos agora de internação infantil e que eles precisam urgentemente de psiquiatra infantil. Só que é um interior distante. Eles não vão conseguir psiquiatra infantil. E aí a proposta é, vamos conseguir sim um psiquiatra infantil, mas para discutir em round de forma remota com os médicos de vocês. Porque eles não vão conseguir psiquiatra infantil porque eles já estão atrás e não conseguem. Porque tem poucos, né? Porque o grande problema é o seguinte, nós temos muitos médicos, mas temos poucos especialistas, né? Aqui nós vamos formar médico, precisa de médico. Tá, agora só hoje no mercado só é considerado médico quem tem o título de especialista. É o RQE, né? Isso. Sem RQE, tu tá fora. E o psiquiatra infantil são 2 RQE, o de psiquiatra e depois da infância e adolescência, né? Se eu não me engano, é assim que funciona. Isso, mas na nossa turma lá, que nós formamos, né, da nossa residência de psiquiatria do Mãe de Deus, nós temos algumas colegas que trabalham com psiquiatria infantil, né? Uhum. Isso. Exato. E como eu perguntei para o Diógenes antes, quais os resultados, assim, que te chamaram mais atenção na implementação desse modelo, assim, o que tu poderia nos contar? Eu acho que o benefício do paciente, porque aquele paciente que normalmente quando não tem um especialista olhando para ele, o que acontece nos hospitais, né, Ricardo? Ele fica de escanteio. É psiquiátrico. É psiquiátrico, vamos ver o que vamos fazer com ele. E é triste falar isso aqui, mas infelizmente, gente, é a realidade, né? Existe ainda muito preconceito, existe ainda muito rechaço com esse tipo de pacientes, né? Então, quando a gente entra, o plantonista que está lá fala, opa, agora eu tenho alguém para me ajudar a lidar com esse paciente. Então, o benefício é total para o paciente, mas não só para ele, para o hospital também, porque a gente sabe que paciente psiquiátrico pode dar problemas, até juridicamente falando. Se acontece alguma coisa com esse paciente dentro do hospital, a família vai cair em cima do hospital. Não, o próprio suicídio. E há um número muito grande de suicídio nos hospitais. Exatamente. E isso, é bem isso que tu está falando. Isso depois geram processos, Exato. que os familiares processam os hospitais, inclusive a resistência de muitos hospitais de terem ala psiquiátrica. Exato. Mas não adianta muita coisa eles não terem ala psiquiátrica, porque o paciente que fica lá aguardando o leito
tá lá no hospital dele, né? Então, é essa a realidade, não adianta... Não, e é uma realidade, por exemplo, se a gente pegar as estatísticas do IBGE, houve quase uma duplicação da quantidade de pacientes alcoolistas. Sim. E aonde é que estão os pacientes alcoolistas? Tu tinha que lá no estágio da internação do Hospital Universitário, lá em Canoas, a gente dizia assim, os alcoolistas não estão aqui na psiquiatria. Onde é que eles estão? Na clínica. Na clínica. Todo na descompensado. gastro, com hemorragias de varizes de esôfago, sangramentos digestivos. E as duas, quais são as duas patologias mais comuns no Brasil hoje? Hipertensão arterial sistêmica e diabetes. E o que causa isso? Alcoolismo. É que nem os pacientes que iam para a unidade de tamponamento digestivo do Hospital de Clínicas, por varizes de esôfago, por Mallory, né? Mallory Weiss, né? E lá o pessoal tamponava, um mês depois dava um alta e ia embora. Ele voltava a beber. Voltava a beber, daí um mês voltava lá sangrando. Quer dizer, então a causa era o alcoolismo. E tem que tratar a causa base. Não, e uma vez eu perguntei lá para eles, ô pessoal, eles são gastos, que nem a minha filha, vocês não fazem gama GT aqui? Tinha que fazer quando o paciente entra para ver. Não, eles tratavam a consequência, né? O sangramento. E é isso que os seus pais fazem nos locais onde não tem um especialista. Então a maioria dos alcoolistas estão lá na clínica. Sim. Né? Estão lá por hipertensão, aí essa hipertensão não é bem tratada, vai gerar um AVC. Outro problema também do AVC, agora já voltando a fazer a união aqui da telepsiquiatria e do tele-AVC, as raves. Uso de substâncias. Êxtase. Esses. Pacientes que entram com taquicardia, né? Hipertensão, aumenta por uso de estimulantes e drogas. Vai ter AVC. Nós tivemos casos de morte, porque chama a atenção o seguinte, quando tem uma rave, as raves reúnem milhares de pessoas, e tu sabia que as raves contratam ambulâncias? Por que será que eles contratam? E não contratam uma ambulância, 2, 3, 4, até 5 ambulâncias, porque eles sabem que os pacientes vão se intoxicar. Então eles já têm as ambulâncias para levar para os hospitais. Já estão casca-grossa. E a gente já teve óbito por overdose, né? Também. Exatamente. É o que a gente pega. Um dos piores prognósticos da psiquiatria é o delirium tremens também, né? Sim, exato. Principalmente na segunda-feira, né? A segunda-feira é o dia que tem mais atestado, né? O pessoal ficou bebendo, né? E na própria época da Covid também o pessoal ficava em casa, né? Aquele ali foi o maior crime. Aí todo mundo né? bebeu mais. E ficavam as consequências. Exato. E me diga uma coisa, a aceitação por parte dos pacientes e dos profissionais agora vocês vão falar em dueto. Telemedicina e tele-AVC. Eu acho que tu consegue falar melhor que pegou o início, né? Tu que pegou o início da resistência ali. O que acontece, Ricardo? São coisas diferentes quando a gente fala de telemedicina. Teleconsulta, que envolve o paciente com a doença falando com o seu especialista, é um tabu maior no Brasil. Fora do Brasil é muito mais comum a gente ver essa modalidade de atendimento. O paciente ele aceita mais a videoconferência com o médico. Aqui no Brasil, eu, enquanto neurologista, neuroradiologista que sou, a Larissa como psiquiatra, a gente atende também teleconsulta, só que normalmente são pacientes com um nível socioeconômico um pouquinho mais elevado. Pacientes que, às vezes, não sabem fazer o uso adequado dos mecanismos de aplicativos, informativos, enfim, acaba sendo um pouco mais desafiador a teleconsulta. A aceitação não é tão boa. Ele quer tocar no médico, ele quer que tá ali junto com o médico. Mas eu digo em parte do médico. E aí é a teleinterconsulta daí. Pois é, não, mas o próprio médico, ele não tem uma certa resistência, assim, por exemplo, que agora... Para trabalhar com a gente ou do lado de lá? Pelo medo.
Por exemplo, agora em El Salvador, onde eu li, o pessoal está aplicando inteligência artificial e demitiram 7 mil médicos. Né? Na China também estão fazendo isso. Então o cara entra dentro de uma caixa, bota lá o dedo, tira o sangue, fazem tudo que é tipo de exame e fazem alguns exames de imagem também. E aí o profissional, ele nessa situação que nós temos já um excesso de profissionais, ele não fica com medo, não vão me tirar a minha clientela. Entendi. É que na realidade, quando a gente fala da teleinterconsulta, que daí envolve médicos, em nenhum momento a gente viu uma resistência dos profissionais, sobretudo dos profissionais que estão naquela cidade, os profissionais especialistas. Então, o exemplo de Pelotas, aqui voltando, é um exemplo em vários. A gente está em 25 hospitais hoje, cara. Então, são 25 cidades e o que a gente percebe é que o neuro que está lá, o psiquiatra que está lá, o cardio que está lá, ele está clamando por ajuda. Eles estão super sobrecarregados. Ele está sobrecarregado. Não, e isso dá também uma tranquilidade. Muito. Né? Pela falta de especialidade, né? E outra coisa é o seguinte, tu vai fazer uma especialidade, né? Pessoal, eu adoraria ficar aqui conversando com vocês o tempo todo, mas infelizmente eu vou ter que convidar a Larissa pela terceira vez e tu pela segunda, né? Tamo junto. Porque eu acho que foi muito esclarecedor e um trabalho inovador, né? E tem que... E como é que as pessoas agora aqui vão fazer um merchandising aqui? Como é que o pessoal pode falar com vocês, ter contato, passem os e-mails e como é que são os contatos? Hoje nós temos a instituição que faz a coordenação e gerência de todos esses serviços, Ricardo, é o InCeller. É um instituto de medicina focado em doenças em que exige celeridade. Tá bom, então, mas me dá contato, site www.inceller.com.br InCeller, IMCELER. O meu Instagram, eu sou bastante ativo no Instagram, é Dr. Dr. Diógenes Zan. Z-A-N. Z-A-N. Z de zebra, A de amor, N de navio. Tá. @Dr. Diógenes Zan. Esse é meu Instagram. O InCeller no Instagram é inceller.br. E eu queria só deixar uma mensagem final. Eu sei que está no tempo, mas eu acho que é importante a gente falar de novo sobre esse tema. Por quê? Porque é inaceitável que o paciente fique sem acesso ao melhor tratamento por causa do CEP. Não é por falta de evidência científica, não é por falta do remédio que está na farmácia, não é por falta de protocolo, é por conta do CEP. Ele morar num local onde não tem um especialista, isso é inaceitável. Então a telemedicina ela vem para ficar e a gente está disposto a ajudar os hospitais que precisam desse suporte. Paciente com sequela de AVC dentro do hospital vai ficar 15, 20, 30 dias internado. Porque ele está com sequela, ele está com sonda, está com fralda. Paciente da saúde mental que tentou suicídio, intoxicou, deu vários problemas, está cadastrado no gerente, não consegue sair, vai dar problema para esse hospital. Então, é caro, é ruim para o paciente, é ruim para os médicos que estão fazendo assistência. Então, é super importante a gente deixar isso muito claro, porque o nosso propósito enquanto instituição, InCeller, é democratizar o acesso ao especialista e levar o que a gente tem de evidência científica, com base em evidência, para a ponta de hospitais que estão querendo se qualificar, seja em qualquer lugar do estado, qualquer lugar do país. A cidade que for, a gente está à disposição para ajudá-las. Então, os dados para achar vocês são esses. São esses. Eu vou dar aqui um regalo para vocês. Olha aí. E agora eu gostaria de ouvir quem iniciou o programa vai terminá-lo. Com chave de ouro. Com chave de ouro. Muito obrigado. A minha amiga, a minha colega e orgulhosamente digo a minha aluna da residência de psiquiatria, doutora Larissa Frota. Gostaria de ouvir suas últimas palavras e tu te dirigir para a nossa turma, né? Que o pessoal, e ela é minha esposa, viu? E para a nossa turma lá, que o pessoal tem muito orgulho, né? Eu trabalho com o Igor
Sim. Né, toda sexta-feira lá no CAPS, e eu falei, eu vou entrevistar a Larissa de novo. Né, e ele disse, manda um abraço. Até nós te falamos no telefone. Tu tava com ele. Nós estávamos juntos. Então, eu quero que tu te dirija aos nossos colegas da nossa residência e a todos os colegas médicos, e esse programa também é visto por pessoas que não são médicas. Então, que tu dê essas informações, se faltou algum dado que o Jorge não deu. Pode deixar. Primeiro, muito obrigada novamente. É sempre um prazer estar aqui, Ricardo. Eu fico muito feliz com esse carinho que a gente tem um pelo outro. Vou guardar com todo carinho também. E, assim, eu acho que o último recado que eu poderia dar para vocês e para todo mundo que está assistindo a gente é que hoje nós estamos trabalhando com algo que democratiza realmente o acesso a todos os especialistas. Então, não deixem mais de procurar ajuda, não deixem mais de falar sobre saúde mental, trazer informações àquela pessoa que mora no interior, trazer informações para aquele hospital. Olha, existe hoje a telemedicina, aqui a gente está sofrendo com falta de especialistas, será que não tem como vocês entrarem em contato? Então, a gente está aqui para servir vocês. A gente fica tão feliz quando a gente vê o resultado, porque a maior pessoa que recebe esse benefício é o paciente. O hospital também recebe esse benefício porque ele está protegido, ele está dando a melhor assistência. Mas para quem trabalha com assistência, para quem é médico, a gente fica muito feliz quando vê essa evolução, vê todo mundo tendo acesso, todo mundo tendo o melhor tratamento. Então, fica esse recado aqui para vocês. Um prazer estar aqui e um beijo a todos. E nós só temos a agradecer a disponibilidade, né? E qualquer dúvida, vocês entrem em contato conosco, façam as perguntas que nós vamos levar para o Diógenes e para a Larissa. E, se necessário for, nós vamos trazê-los aqui novamente para esclarecer. Creio que esse Corações e Mentes foi um programa inovador e que dá uma tranquilidade da gente poder pedir ajuda, porque nós temos muitos médicos, mas poucos especialistas. Então, a forma de nós dar a garantia do bom atendimento ao paciente, nesse momento, é essa. Muito obrigado e entre em contato conosco.